Capítulo 2. Mesmo com medo, haja. Não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Deus havia separado uma grande obra para Josué, e antes de enviá-lo para realizá-la, o Senhor lhe disse para não temer. Precisamos entender o significado da palavra medo a fim de discernir corretamente o que Deus estava dizendo a Josué. Ao longo dos anos, estudei muito sobre o medo e fiz várias observações interessantes sobre o que ele significa. Uma das descrições mais poderosas que encontrei foi fugir ou correr de. Também podemos descrever o medo como uma emoção causada pela crença de mal ou dor. Uma definição completa sobre o medo envolve mais do que essas ideias, mas quero focar no fato de que temer é fugir de algo devido a uma emoção desagradável ou a uma sensação de que podemos sofrer ou de que possam nos fazer mal. Se considerarmos o medo como fugir de alguma coisa, creio que podemos perceber que Deus não estava dizendo a Josué para não sentir medo. Em vez disso, advertiu-o de que ele sentiria medo, mas quando isso acontecesse, ele não deveria fugir, porque ele estaria com Josué. Assim como muitas pessoas, passei anos tentando me livrar do sentimento do medo. Eu nunca o via pelo que ele era, um sentimento ou uma emoção baseada em um pensamento errado. Quando eu olhava para os meus problemas reais ou para aquilo que poderia vir a ser problema em potencial, eu os via sem considerar a Deus. Ao longo da Bíblia, Deus disse de várias maneiras diferentes: não temas, porque eu sou contigo. Ele disse isso a Josué e a muitos outros. Na verdade, a única razão que consigo encontrar na palavra de Deus para não temermos é simplesmente o fato de que Deus está conosco. Independentemente do que esteja acontecendo em nossas vidas, Deus é maior e está conosco. Podemos não saber o que Ele fará para nos ajudar ou quando fará isso, mas saber que Ele está conosco deveria ser o suficiente. Ele é por nós e não contra nós. E se Deus é por nós, não importa quem está contra nós, pois Deus é maior que qualquer um ou que qualquer outra coisa. Eu pensava erroneamente que enquanto sentisse medo, não podia fazer o que queria fazer ou achava que deveria fazer. Eu estava desperdiçando a minha vida esperando que o medo desaparecesse. Orava diligentemente pedindo a Deus para tirar o medo, mas minha oração nunca era respondida porque eu estava orando pela coisa errada. Eu deveria estar orando para que Deus me desse coragem para seguir em frente diante do medo e não permitir que ele me impedisse. Entender que podemos sentir medo e seguir em frente mesmo assim foi transformador para mim e para muitas outras pessoas. Isso aconteceu através de uma história que li sobre uma mulher que havia sido aprisionada pelo medo durante a maior parte de sua vida. Ela não dirigia nem saía de casa depois que escurecia, levando uma vida isolada e solitária. Basicamente, ela não fazia nada que queria fazer porque tinha medo. Enquanto ela estava se lamentando com uma amiga cristã, a amiga olhou para ela e disse simplesmente: "Por que você apenas não faz as coisas, mesmo com medo?" Quando li isso, senti como se eu estivesse vivendo no escuro por anos, e de repente as luzes tivessem sido acesas. Eu pude ver. Não precisava esperar que os sentimentos desaparecessem porque eles provavelmente nunca desapareceriam. Mas eu podia fazer o que queria fazer, ou sentia que Deus queria que eu fizesse, mesmo que as fizesse enquanto sentia medo. O medo não tem nenhum poder real sobre nós, se entendermos o que ele é realmente. Ele não tem poder para nos fazer mal, porque ele apenas nos mostra imagens e nos faz pensar nas coisas terríveis que podem nos acontecer se seguirmos em frente. Conheço uma mulher que tinha medo de viajar de avião. Seu marido viajava muito a trabalho, e como os filhos deles já estavam crescidos e fora de casa, ela queria viajar com ele. A mulher queria ir, mas achava que não podia porque sentia medo.
Depois de muitos anos dentro de casa sozinha, enquanto ele viajava pelo mundo, ela decidiu agir, mesmo com medo. As primeiras vezes foram muito difíceis. Ela disse que se sentia trêmula e com dificuldades para respirar, mas ela estava decidida. Agora viaja de avião com frequência e não tem problema algum. Enquanto Satanás puder paralisar você com o medo, ele o fará. Mas se confrontá-lo, com o tempo os sentimentos que o amedrontam desaparecerão. Pelo menos desaparecerão na área em que você os confrontar. Você precisará encarar novas áreas de intimidação à medida que elas aparecerem ao longo de sua vida. Mas nunca se esqueça de que a única maneira de viver livre do medo é enfrentando ou agindo mesmo com medo. Não estou sugerindo que você faça coisas loucas simplesmente para provar que não tem medo. Não sou muito boa nadadora, então não vou me arriscar a saltar de um rochedo para dentro d'água com 15 metros de profundidade. Alguns medos se baseiam em fatos e podem realmente nos proteger do mal. Sabemos que o fogo queima, de modo que não enfiamos nossas mãos nas chamas. Não saímos andando no meio de uma rodovia com o trânsito em mão dupla, vindo em nossa direção. Não estou falando desse tipo de situação, mas dizendo que qualquer coisa que Deus lhe pedir para fazer, você pode fazer, mesmo que esteja com medo, sabendo que Ele está sempre com você. Até as coisas que simplesmente quer fazer, desde que estejam dentro dos parâmetros da vontade de Deus encontrado na sua palavra. Você deveria ser capaz de fazer sem deixar que o medo o paralise. Pequenos e grandes medos. Às vezes, tudo o que precisamos para sermos corajosos é apenas continuar tentando, dia após dia. Coragem é não desistir, não importa quanto tempo leve para chegar à vitória. Não posso lhe prometer que se você confrontar o medo, ele desaparecerá em um dia, ou mesmo em 1000 dias, porque ele sempre aparece em algum lugar. Mas lembre-se de que a libertação do medo não significa a ausência dele, mas a recusa em permitir que ele controle suas decisões e ações. O medo nem sempre aparece nos grandes eventos de nossa trajetória. Ele está espreitando em algum lugar o tempo todo, esperando uma chance de embarcar em sua vida, mesmo que venha para causar apenas uma vaga sensação de receio ou dúvida. Talvez você queira ter um bebê, mas tem medo de não ser uma boa mãe ou um bom pai. Então continua adiando essa decisão. Talvez queira mudar o corte do seu cabelo, mas tem medo de não gostar. Então você apenas se contenta em mantê-lo do jeito que está. Não importa se o medo que sente tem ou não relação com algo que você considera grande ou pequeno. A resposta é sempre a mesma. Devemos resistir a todo tipo de medo. Quanto mais você permitir que o medo permaneça em sua vida, mais confortável ele se sentirá e, infelizmente, mais confortável você se sentirá com ele. Às vezes ficamos tão acostumados com algo que nos esquecemos de que é assim que as coisas deveriam ser. Não permita que o medo permaneça por tanto tempo a ponto de começar a parecer normal ou aceitável em sua vida. Não precisamos viver com medo. Cresci em uma atmosfera de medo total, então para mim, esse era o estado normal da existência. Eu nem sequer sabia que havia outra maneira de viver até Deus começar a me ensinar como viver a boa vida que Ele havia preordenado para mim. Eu vivia com uma vaga sensação de receio durante a maior parte do tempo. Não estava ligada a nada em particular, ela simplesmente estava ali. E eu não conseguia me lembrar de um tempo em que essa sensação não estivesse presente. Um dia, enquanto me maquiava, fui tomada de um sentimento negativo e perguntei ao Senhor: o que é essa sensação que sinto o tempo todo ao redor de mim? E para minha surpresa, devo dizer, ele me respondeu. Imediatamente ouvi em meu espírito as palavras mau presságios. Um mau presságio é uma sensação amedrontadora ou ameaçadora de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento.
A Bíblia diz: todos os dias do desanimado e do aflito são maus, pelos pensamentos ansiosos e presságios. Provérbios 15:15. Quando Deus falou ao meu coração, eu entendi qual era o problema e por que aqueles pressentimentos tinham acesso fácil a mim. Durante toda a vida, uma sucessão de coisas ruins aconteceram comigo, uma após a outra. Fui abusada por meu pai, abandonada por minha mãe, não tinha permissão para ter amigos ou para participar de qualquer atividade extracurricular, além de outras situações injustas e decepcionantes. Fiquei tão acostumada a me decepcionar que tinha medo de esperar que qualquer coisa boa pudesse acontecer. Eu apenas aguardava silenciosamente qual seria a próxima circunstância dolorosa ou desapontadora. Quando nascemos de novo, a Bíblia diz que nascemos para uma esperança viva. Independente do quanto nossa situação possa ser ruim, em Jesus há sempre esperança de mudanças positivas. Ele quer que tenhamos expectativa de coisas boas e não de coisas ruins. Não temos de viver com medo. Não tolere mais. Com certa frequência ficamos acostumados com alguma coisa e simplesmente a toleramos, quando deveríamos confrontá-la e seguir em frente. Se você já permitiu que alguém intimidasse, manipulasse ou controlasse você, não tolere isso nem se acovarde cedendo a esse comportamento. Confronte a pessoa que está o intimidando. Essa pessoa provavelmente ficará zangada, mas quanto mais você permitir que o mau comportamento dela continue, piores as coisas ficarão. Você diz: tenho medo. E eu digo: haja mesmo com medo, porque Deus está com você. Ore e peça a Deus para ajudá-lo e guiá-lo antes de agir. E então, quando você sentir que é a hora certa, vá com Deus e resolva o assunto. O que lhe parece pior? Confrontar seus medos ou os tolerar a vida inteira? O medo, como a maioria dos valentões, recuará quando for confrontado. Durante muitos anos, tolerei uma dor incômoda nas costas e finalmente um dia eu mal conseguia andar para buscar a ajuda de que precisava. O medo pode ser assim. Nós o toleramos como uma pequena irritação incômoda, até que um dia percebemos que perdemos muito do nosso tempo e não desfrutamos a maior parte da vida. Essa foi exatamente a história de minha mãe. Ela se entregou ao medo quando tinha 20 e poucos anos e deixou de ter uma boa vida. Ela morreu aos 90 anos e duvido que, ao menos por um só dia, tenha deixado de lamentar as decisões que havia tomado. Minha mãe vivia em um mundo pequeno que se resumia principalmente em tentar manter meu pai feliz, porque não era fácil lidar com a ira dele. Ele morreu primeiro, por isso ela teve alguns anos de paz antes de seus dias na Terra terminarem, e ficou feliz por isso. Ela mal saía do quarto no lar de idosos onde passou seus últimos anos e dizia que ficava ali porque gostava da paz e da tranquilidade. Isso era algo que ela nunca havia tido, mas que estivera ao seu alcance o tempo todo. Ela apenas tinha de tomar a decisão de não tolerar mais sofrer abusos. A ajuda está disponível, mas precisamos optar por recebê-la. Em Efésios 6, a Bíblia fala sobre guerra espiritual. A palavra nos instrui a erguer o escudo da fé e com ele apagar todos os dardos inflamados do maligno. O medo é um dardo inflamado que vem direto do inimigo. O fato de sentirmos medo não significa que temos de viver com ele, permitindo que determine o que vamos ou não fazer. Podemos escolher enfrentar o medo com a fé. Podemos sentir medo e ainda assim agir, mesmo com medo.